Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Wendel Léo, sou professor das matérias de administração aqui no Procursos e quero conversar com vocês um pouquinho justamente sobre esse universo das matérias de administração nos concursos mais recentes e sobre uma novidade que o Procursos está lançando para vocês. Para quem não me conhece então, eu dou aula das matérias de RH, administração de materiais, administração financeira, administração pública gerencial, planejamento, gestão de processos, ética, enfim, todas essas matérias que fazem parte desse universo das provas de concurso mais recentes e que vem ganhando um peso cada vez mais importante a cada prova. Dessas matérias todas, o que eu percebo, um grande problema por parte do candidato, de que a grande maioria não tem formação na área de administração. E essas matérias vêm aparecendo em quantidades cada vez maiores de questões. E além disso, também são temas de redação. Então, alguns temas de redação recentes para vocês terem uma ideia. Na prova do Senado de 2008, em uma das provas, o tema era o seguinte: a evolução do nome do departamento de RH da Revolução Industrial até os dias de hoje. Você conseguiria fazer uma redação dessa nesse exato momento? Explicar a evolução do nome do departamento de RH nesses últimos 100 anos? Por incrível que pareça, gente, isso foi tema de redação. No MPU em 2010, que foi eu diria que o MPU foi um marco nessas matérias de administração para concurso, onde essas matérias apareceram de forma mais intensa, o tema da redação era para falar sobre os 3 níveis de planejamento, estratégico, tático e operacional, com a Copa de 2014. E aí, você lembra de ter feito essa prova em 2010? Você chegou a fazer? Esse tema de redação foi um terror para a grande maioria das pessoas que estavam se preparando para uma redação mais ligada ao Ministério Público, ligada ao direito, ligada a alguma coisa nesse aspecto, ou alguma atualidade. Numa prova dos Correios em 2011, o tema da redação foi para falar sobre reengenharia e qualidade total, ferramentas de gestão de processos, hoje tão presentes na maioria dos editais. Recentemente, teve a prova da ANA, né? A ANA de 2012 teve como tema de redação análise e desenho de cargos, que é algo ligado à gestão de pessoas. E na prova cancelada do TRT 10ª Região, que foi recente também, caiu como tema de redação falar sobre o BSC, Balanced Scorecard, que é uma metodologia de avaliação de desempenho de processos organizacionais, correlacionado com o diagrama de Ishikawa, que é uma ferramenta de qualidade total, e correlacionar isso com a matriz SWOT, que é uma ferramenta de gestão estratégica. E aí, hoje, nesse exato momento, você consegue fazer essas redações? Talvez consiga, mas com o aprofundamento que as bancas desejam. Falei de redação, vamos falar sobre as questões, então, que vêm aparecendo nas provas mais recentes. Na prova do MPU de 2010, 40% da prova eram questões de administração. E era uma prova do CESP, uma errada anula uma certa. E essas provas de administração, essas questões tinham peso 2. No TSE de 2012, recente a prova, mais de 50 questões de administração, peso 3. Pra vocês terem uma ideia, na prova do TSE, direito eleitoral tinha 5 questões, direito constitucional, 1 questão, gestão de pessoas, 25 questões, peso 3. E os direitos tinham peso 1. Olha a importância que essas matérias vêm ganhando a cada prova. Na recente prova cancelada do TRT, de 2012, 30% da prova era de administração. Assim como na ANA em 2012, na ANAC, na Anatel, todos os concursos recentes, você só tem administração, administração e administração. Bom, por que tanta administração cai em prova? Aqui eu vou até explicar algo que eu costumo explicar na sala de aula, e já é um trecho de matéria aqui para quem tem administração pública no edital. A gente vive um modelo de governo hoje no Brasil e no mundo chamado de modelo gerencial. O que é o modelo gerencial? O Estado se administrando como se fosse uma empresa. Uma empresa, por exemplo, não tem que ser lucrativa? O Estado também. Aí você vai falar, pronto, já falou besteira, canso de estudar no direito que o Estado não pode ser lucrativo. Ao olhar do direito sobre alguns aspectos, o Estado não é para ser lucrativo. Mas a matéria aqui é a administração. É a matéria que mais cai em provas hoje em dia. E na administração, o Estado tem que ser lucrativo. Só que não é um lucro para ser revertido em meias, cuecas e bolsas de deputados. É um lucro para ser revertido em benefício do próprio cidadão. Então, se o Estado fosse lucrativo, sem tanto desvio de verba, sem tanta corrupção, os impostos poderiam diminuir. E o próprio Estado subsidiaria essa prestação de serviço. Isso é o modelo gerencial. Outra característica do modelo gerencial, uma empresa não tem que atender bem o seu cliente, para ele voltar sempre satisfeito? O Estado também. E quem é o cliente do Estado, gente? É o cidadão. O cidadão tem que ser tão bem atendido, por exemplo, no hospital público, a ponto de ficar ansioso para ficar doente de novo para querer voltar no hospital novamente. Será que um dia a gente chega nesse nível? Acho um pouco difícil, pelo menos por enquanto. Então, por que o modelo de administração pública hoje é gerencial? Sempre foi assim?
Não. O primeiro modelo de administração pública que a gente tem, representado aqui pelo Dom Pedro I, foi o modelo patrimonialista. O que era o modelo patrimonialista? Total exploração dos recursos. Essa criatura, assim como tantas outras mundo afora, eram donos de tudo, inclusive da própria população. E só pensavam no seu próprio enriquecimento. Esse modelo patrimonialista, ele durou da pré-história até mais ou menos 1930 do século XX. Quando, em 1930, nasce um outro modelo de gestão, chamado modelo burocrático, o nascimento desse modelo foi com base num livro chamado Teoria da Burocracia, de um sociólogo chamado Max Weber. Esse livro é de 1906, que acabou influenciando a gestão pública. Percebam, é uma teoria da administração privada influenciando a administração pública. Por isso a gente precisa ver essas matérias de administração. Essa é uma das razões. A administração pública usa ferramentas da iniciativa privada. Em 1930, então, na maior parte dos países do mundo, vem um modelo burocrático de gestão. A palavra burocracia a gente não usa como algo lento, desnecessário, demorado? Pois é, a burocracia é necessária para acabar com a corrupção do modelo patrimonialista. No Brasil, o representante foi Getúlio Vargas, do modelo burocrático. Nos anos 60, então, outros presidentes assumem, no caso da história brasileira, e aí a gente tem essa criatura tão conhecida chamada Juscelino. O Juscelino, ele começa a implementar no governo brasileiro ferramentas de iniciativa privada. Foi o primeiro e talvez o único presidente que nós tivemos que tinha um planejamento estratégico de governo. Planejamento estratégico não é ferramenta de iniciativa privada? Eu posso dizer que o Juscelino ele não foi o pai do modelo gerencial no Brasil, não. Mas ele foi o grande iniciador desse modelo gerencial que a gente vive hoje. Continuando um resumo dessa história do Brasil, quando a gente chega então nos anos 80, anos 90, as ditaduras militares caem, com a graça de Deus, e aí assume esse presidente famoso, conhecido, chamado Fernando Collor de Mello. Piloto de jet ski, caçador de marajás, capa da Veja ali na época. Se cair na sua prova perguntando se esse cara teve influência positiva no atual modelo gerencial de administração pública no Brasil, correto. Esse cara foi extremamente gerencial. Lembrando de alguns fatos diferentes daquele que a mídia sempre divulga. Estatuto da Criança e do Adolescente, Collor. SUS, Sistema Único de Saúde, Collor. Lei do Imposto Único, Collor. O URV, o começo da URV que geraria o Plano Real, Collor. Decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público Executivo Federal. Foi assinado pelo Itamar porque não deu tempo do Collor assinar. 8.112, Collor. Olha o que o cara faz. Cria uma série de leis, teoricamente, para colocar ordem definitiva na corrupção brasileira e tentar arrumar a casa. E o que ele faz? Chama o carro brasileiro de carroça e abre as portas da industrialização no Brasil, gerando emprego, gerando novas indústrias, enfim. Estou falando só do aspecto positivo do governo dele. Mas esse aspecto positivo faz ele quase ter sido o pai do modelo gerencial no Brasil. Só não foi o pai porque foi impeachmentado, toda aquela história que a gente já sabe. E aí, então, vem uma outra eleição. E esse sociólogo, bonitão, intelectual, ganha a eleição do barbudo chamado Lula, que não tinha essa imagem na época. Lembra que a imagem do Lula contra o Collor e contra o Fernando Henrique não era tão bem vestido assim, né? Mas o Fernando Henrique, então, ele ganha a eleição e se cair numa prova quem foi o pai do modelo gerencial de administração pública no Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Por que ele foi o pai da administração pública no Brasil? Aquele documento, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, é o marco do início da administração pública brasileira. Redução de gastos, privatização, terceirização, agências reguladoras. Enfim, esse modelo de gestão, embora criticado por algumas pessoas, é o modelo que a maior parte dos países adota. Reduz-se o custo, aumenta-se a produtividade. Não é assim que uma empresa particular pensa? Redução de custos e aumento de produtividade? Quando o Fernando Henrique sai, então, e ele institui o modelo gerencial definitivamente, ele é o pai do modelo gerencial, o Barbudinho, ele continua esse modelo gerencial? Continua, de alguma forma ele continua. Ele começa a levar o Brasil para outros países, acaba abrindo filiais do Brasil em outros países. A abertura de filial não é característica de iniciativa privada? Fora outros fatos que ocorreram no governo Lula que contribuem para o modelo gerencial, embora muitas pessoas critiquem também outros fatores que ocorreram no governo dele. Essa microaula de administração pública, dessa evolução, é para justificar o quê? Por isso a administração é tão importante nas provas de concurso. Os órgãos públicos querem candidatos que já tenham uma visão gerencial, que tenham alguma noção de como trabalhar numa empresa, como atender bem um cliente, como pensar de forma empreendedora. E isso é a influência desse modelo de gestão que a gente vive hoje, chamado modelo gerencial. O que costuma cair nas provas, então, dessas matérias todas de administração?
Sempre no edital está lá, administração geral e pública. Isso sempre traz muitas questões e temas de redação. Também está lá, gestão de pessoas ou RH, recursos humanos. Muitas questões e também tema de redação. Sempre tem lá, administração de materiais e patrimônio. Muitas questões. Raramente tema de redação. Administração financeira, não é a AFO, tá? Porque existe a administração financeira e a administração financeira e orçamentária. A administração financeira ela vai explicar como que funciona a pequena empresa, como que funciona a visão empreendedora financeira, o que fazer com o dinheiro. Geralmente cai em poucas questões, já caiu mais no passado. Ultimamente tem caído pouco. O que está caindo bastante hoje é a AFO, que é a administração financeira e orçamentária. Isso já envolve o orçamento público, isso já envolve leis, lei de responsabilidade fiscal, lei de diretrizes orçamentárias, enfim. Ética, outro assunto de administração que cai bastante. E as questões, muitas pessoas se enganam achando que o assunto é fácil e as questões serão fáceis. As questões acabam pegando muita gente, porque são questões redigidas de forma subjetiva. Cai bastante ultimamente atendimento, já que a maioria dos órgãos públicos, né, as vagas que existem, são de pessoas que vão trabalhar diretamente com o cidadão, e tem caído bastante relações públicas e humanas. Esse é o universo da maior parte das matérias de administração que hoje acabam compondo a maior parte de qualquer prova. Pode pegar qualquer edital de qualquer órgão para analista administrativo, técnico administrativo, a administração é que comanda. E, inclusive, eu tenho percebido de um ano para cá, provas na área judiciária, onde as matérias de administração começaram a ser introduzidas. Para pensar, gente, qual é a única forma que um órgão público tem de selecionar pessoas que têm alguma visão de como trabalhar numa visão gerencial? Com as matérias de administração. Pelo menos as pessoas já entram com noções sobre o assunto, se é que não conhecem aprofundadamente. O que as bancas costumam cobrar, então? Em administração geral e pública, se você pegar, por exemplo, o recente edital do CNJ, tem lá, teorias da administração... Teorias não tem lá, não, perdão. Tem lá a evolução da administração pública e a reforma do Estado. Mais ou menos esse resuminho que eu acabei de colocar aqui, só que de forma bem mais aprofundada. Tem lá gestão organizacional, planejamento estratégico, matriz SWOT, matriz BCG, modelagem organizacional, conceitos básicos de modelagem. Sempre tem lá gestão de processos, e aí vem reengenharia, downsizing, técnicas de mapeamento de processos, análise, simulação, modelagem. Aí tem lá também gestão de projetos, planejamento, execução, monitoramento, controle, encerramento, o que é um escritório de projetos. Também tem lá organização e o processo decisório, sobre como é feito o processo racional de solução de problemas, como que as pessoas, como que os gestores resolvem problemas e tomam decisões e introduzem a chamada mudança organizacional. Tem lá a noção de gestão de contratos, tem sempre em qualquer edital processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. Percebam que isso de pública não tem nada, isso é administração geral. É porque a maioria dos editais chamam isso de administração pública porque são ferramentas da iniciativa privada que hoje a gestão pública utiliza, naquele modelo gerencial que eu expliquei agora há pouco. Em RH, o que costuma cair? Costuma cair a evolução das teorias da administração e a influência no RH moderno. A evolução do nome do departamento como tema da redação do Senado em 2008. Recentemente, na prova do TRT, foi incluída gestão do conhecimento, gestão do desempenho, comportamento, clima, cultura organizacional, gestão por competências, qualidade de vida no trabalho, motivação, liderança. Olha a quantidade de assuntos, gente. Só esses assuntos aqui dentro da área de RH são assuntos para a gente ver numa pós-graduação inteira. E é isso que as bancas exigem hoje. E aí eu pergunto, será que você tem o devido preparo para responder qualquer questão sobre essas matérias todas? Em administração de materiais, que pertence à área de compras da organização, o que costuma cair? Muito candidato confunde achando que isso daqui é 8666. 8666 é a lei de licitações. A administração de materiais de patrimônio é como os materiais de patrimônio devem ser conduzidos, gerenciados. Então, quer dizer, não tem a ver diretamente com 8666. E aí o que geralmente as bancas perguntam? Quais são as funções da administração de materiais? Quais são as diferenças e convergências entre administrar o material e administrar o patrimônio? Como ocorre a função compras? Quais são os sinais de demanda, just-in-time, Kanban, sistema de reposição periódica, método duas gavetas? Em relação aos estoques, o que é a curva ABC? O que é PEPS, o EPS, custo médio? Quer dizer, são tantos assuntos, gente, que eu diria que nem fazendo um curso de administração completo, uma faculdade, a gente veria com tanta profundidade, porque as bancas estão cada vez mais exigentes em relação a isso. Em relação à ética, atendimento, relações públicas e humanas, o que costuma cair nas provas?
os conceitos de ética, de moral, como trabalhar de forma ética nas organizações, o que as bancas chamam de ética organizacional. Aparece também ética no setor público, e aí como que o servidor deveria se portar numa conduta ética. Sempre aparece também o decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público Executivo Federal, e o 6029, que fala sobre as comissões de ética e a Comissão de Ética Pública, o sistema de gestão de ética no Brasil. Sempre aparecem relações públicas, que é como uma instituição vai se comunicar com seus clientes, sejam internos ou externos. Sempre aparecem relações humanas, como é que as pessoas se relacionam e até onde o futuro servidor poderia se aproveitar dessas ferramentas para se relacionar melhor com o seu cliente, que é o cidadão, e com seus colegas de trabalho. E atendimento, onde aparece uma parte teórica de atendimento. Não ache você que atendimento é subjetivo, não. Existem os passos do atendimento, que são teóricos. Um exemplo disso, você tem lá a pré-abordagem, a abordagem, a prospecção, contorno de objeções, follow-up, quer dizer, são todas partes teóricas que normalmente as bancas cobram. Isso as bancas costumam cobrar em ética, atendimento, relações públicas e humanas. E para resolver esse problema, dessas matérias todas, onde em determinados locais você tem esses assuntos picados, muitas vezes você tem aulas incompletas sobre o assunto, não tem o material completo, a solução para isso está aqui no Procurso. Nós estamos lançando, então, a partir de agora, o curso chamado Administração Total, onde eu vou explicar em sala de aula, são aulas presenciais, em 27 encontros, todos esses assuntos, de forma correlacionada. Por que 27 encontros? Para a gente ver tudo muito detalhado, para a gente correlacionar os assuntos, né, porque os assuntos todos são correlacionados. Gestão de pessoas tem tudo a ver com gestão de materiais, que tem tudo a ver com gestão pública, que tem tudo a ver com atendimento, e com um diferencial. Fazendo esse curso aqui no Procurso, você vai ter algo que nenhuma escola do Brasil oferece, que é o quê? Como fazer redação sobre o assunto. Ao final de cada módulo, de cada assunto que nós vamos ver durante o curso, na última aula de cada assunto, nós teremos uma aula que é um mini simulado, onde o aluno vai fazer em sala de aula esse simulado com um tempo cronometrado e uma redação sobre um tema que foi desenvolvido nas aulas teóricas. Na mesma aula, eu vou corrigir o simulado comentando todas as questões, isso significa que eu vou tirar todas as dúvidas no mesmo dia do simulado, e eu vou comentar algumas redações sem citar o nome da pessoa, mas umas 2 ou 3 redações em sala de aula para a gente fazer uma dinâmica, um debate sobre a evolução do tema. Levo todas as redações e na semana seguinte eu entrego para todos os alunos com os comentários sobre fuga do tema, que é uma coisa que pouca gente se preocupa. A maioria se preocupa em fazer um curso de redação completo para aprender a redigir um texto, para não errar gramaticalmente, mas em relação à fuga do tema é meio complicado, né? A maioria das pessoas não tem a profundidade que as bancas hoje exigem. E como a maior parte das redações hoje é sobre administração, você tem aí a solução dos seus problemas. Então, só um exemplo de como normalmente eu explico em sala de aula. Por exemplo, em administração de materiais, existe algo chamado que é o cálculo do PEPS, o EPS e custo médio. O que é o PEPS? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então a gente vai dando baixa no estoque daqueles itens mais antigos, ficando no nosso estoque os itens mais recentes. A contabilidade obriga, né, no seu balanço patrimonial, a colocarmos um valor para mandar isso para o governo no fechamento do ano fiscal. O cálculo desse valor tem que ser feito por PEPs, embora o EPS e custo médio são outros métodos para dados gerenciais. Então, por exemplo, como é que isso cai em prova? Fazendo uma comparação, aqui eu tirei uma foto de um quadro onde temos aqui a explicação de como fazer o cálculo desse enunciado que está aqui do outro lado. Olha só o tamanho do quadro em sala de aula e o tamanho do cálculo que foi feito para o aluno entender como fazer o cálculo de PEPs. Esse tipo de cálculo está correto, fazer essa tabela é certinha, é fazer tipo uma tabela de Excel com a alimentação das informações. Só que na hora da prova você não tem tempo a perder. Para fazer uma tabela dessa, você vai levar com prática de 5 a 10 minutos. Como resolver, por exemplo, em 10 segundos? Acompanhe o raciocínio. Aqui é um enunciado de uma questão do CESP. Dia 5/6, tivemos a entrada de 100 unidades a R$10 cada uma. Dia 10/6, entraram 80 unidades a R$15 cada uma. Dia 12/6, saíram 120 unidades. Dia 20/6, entraram 150 unidades a R$12 cada uma e no mesmo dia saída de 60 unidades. E dia 30/6, saída de 40 unidades. Nessa situação, e com base na avaliação de estoques pelo método PEPS, ou FIFO, First In, First Out, que é primeiro que entra, primeiro que sai ao pé da letra, é correto afirmar que o valor do estoque é de R$1.320 no dia 30/6? Qual seria o certo, né, que muitas escolas e muitos professores explicam, principalmente focados na área de contabilidade?
montar uma tabela onde nós colocaríamos a data, a movimentação, se foi entrada ou saída do material, o valor unitário, o valor total e vamos dando baixo automaticamente. Você vai demorar de 5 a 10 minutos com prática. Quer ver como responder em 10 segundos? Acompanhe o raciocínio. Dia 5 entraram 100 unidades, dia 10 entraram 80, dia 12 saíram 120. Se é primeiro que entra, primeiro que sai, eu tiro essa 120 primeiro do dia 5, tirei a 100. Falta tirar 20. Tirando as 20 das 80, sobram 60, e as 120 foram embora. Dia 20 entraram 150, e no mesmo dia saíram 60. Se é primeiro que entra, primeiro que sai, eu tenho que tirar essa 60 do mais antigo. Tiro essa 60 do dia 10, as 60 foram embora, e dei baixa no estoque. Dia 30 do 6 saíram 40 unidades. Só pode ter saído das 150. Sobraram 110. Qual que é o valor do meu estoque no dia 30 do 6? 110 vezes 12, 1.320. Acabou a questão. Eu sei que nessa explicação rápida, para quem nunca escutou a minha explicação em sala de aula disso, ainda não pegou. Mas é só para você ter um exemplo de como você aprende a fazer muito mais rápido quando você tem aula com quem é da área. E nesse caso, administradores são muito melhores para explicar a administração do que qualquer outra área de formação. Não que a área de formação impossibilite de você ter uma explicação adequada, mas pessoas que são da área conseguem ter uma visão mais ampla. E repassar essa visão para o aluno é extremamente importante para ele ganhar tempo na hora da prova, para conseguir desenvolver uma redação que hoje exige tanto do aluno em termos de aprofundamento, de conhecimento de todos os assuntos. Você fazendo matrícula na administração total, fica tranquilo que isso vai ser explicado mais detalhadamente, mais devagar, e você vai aprender a fazer esse cálculo em 10 segundos, sem planilha nenhuma. Bom, como é o curso Administração Total, então, disponível aqui no Procurso? Serão 27 encontros, onde nós veremos primeiro a matéria Administração Pública, ou Administração Gerencial. São 8 encontros de Administração Pública, já com as datas marcadas, o curso já está confirmado. As aulas são à noite, sempre terças e sextas. Só que no caso de administração pública, eu dei uma apertada nessas aulas para que a gente consiga ver isso antes da prova do CNJ. Então teremos aulas no dia 22 de janeiro, 25 de janeiro, 29 de janeiro, 1º, 5, 6, 7 e 8 de fevereiro. Então dá tempo de ver antes da prova do CNJ. A segunda matéria na sequência é RH e Gestão de Pessoas, 7 encontros. Dia 19, 22 e 26 de fevereiro, 1, 5, 8 e 9 de março. Administração de Materiais e Patrimônio, veremos em 6 encontros, dia 12, 15, 19, 22 e 26 de março. E Ética, junto com Atendimento, Relações Públicas e Humanas, em 5 encontros, dia 29 de março, 2, 5, 9 e 12 de abril. E no dia 13 de abril, sábado pela manhã, nós teremos um simuladão geral premiado. O aluno vai fazer um simulado em sala de aula em 2 horas, ele vai ter esse tempo para fazer o simulado. Recolhemos então os gabaritos, vamos ver quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar. Faço o comentário de todas as questões desse simulado logo na sequência e ao final a gente vai premiar o aluno com um prêmio bem especial, com livros, bolsas e outras premiações surpresa que geralmente eu faço no final desse curso Administração Total para o aluno. Esse curso então, gente, eu garanto a vocês, vocês vão ter muita tranquilidade para resolver as questões nas provas de concurso daqui para frente. Vocês vão ter uma visão extremamente ampla dos assuntos, vão conseguir fazer redações pelo seguinte: na última aula de cada matéria, será uma aula de um mini simulado com a redação. Essa redação de algum tema que a gente viu na exposição teórica nas aulas anteriores. Nessa mesma aula, nessa mesma última aula de cada matéria, eu comento o simulado e comentamos algumas redações e depois eu devolvo corrigida para vocês. E com isso, a gente consegue ampliar bastante o conhecimento que você precisa levar para essas provas mais recentes. Diferenciais, então, desse curso Administração Total. A gente vai ver os assuntos de forma correlacionada. Então, quer dizer, eu não vou explicar cada matéria isoladamente. Cada matéria tem o seu momento isolado, mas sempre fazendo correlação com os outros assuntos. Outro diferencial, redação para concursos, como eu falei anteriormente. Nenhuma outra escola oferece aulas sobre fuga do tema específico para a área de administração. Outro diferencial, vários simulados e todos eles comentados durante o curso. Não vamos deixar para fazer exercícios só no final do curso, não. Ao final de cada matéria, os simulados e exercícios comentados durante as aulas teóricas. Outro diferencial é esse simulado geral premiado que vai ocorrer no final do curso. E uma novidade, o aluno que fizer, os primeiros alunos que fizerem a matrícula na Administração Total, ele vai ter uma bolsa de 100% em qualquer curso por matéria do EAD do Procursos. No site do Procursos, www.procursos.com,
vocês vão ver ali disponíveis vários professores, vários mestres super reconhecidos aqui de Brasília, com seus cursos por matéria. Qualquer curso por matéria você vai poder escolher e fazer esse curso na faixa, 100% de bolsa, de qualquer matéria, não precisa ser só de administração não. Então, ao fazer a matrícula na administração total, você pode pegar os cursos lá por matéria de várias áreas, do direito, da matemática, do português, enfim. Bom, telefone do Procursos então, 3433-9000, as matrículas estão abertas desde o dia 11 de janeiro e, por incrível que pareça, a turma noturna já está confirmada. Todas essas datas que eu passei para vocês já estão confirmadas, a capacidade máxima das turmas é de 100 alunos, então assim, fechou 100 alunos, fechou a matrícula. Antes que você pergunte, vai ter curso matutino? Pretendemos abrir matutino também. Não vai andar o matutino nas mesmas datas que esse noturno que já está confirmado, mas tendo a confirmação de um número de alunos, né, que deu o quórum mínimo necessário para abrir a turma matutina, estaremos certamente atendendo a solicitação de vocês. Bom, deixo à disposição de vocês meu e-mail, w.castelano, com 2 L's, @ig.com.br. Mandem um e-mail para mim e eu já mando parte desse material para vocês, já mando as apostilas, independente de você fazer matrícula nesse curso ou não. Eu acho que o importante é nós nos ajudarmos. E o que eu puder ajudar vocês, e o que o Procursos puder fazer também para ajudar vocês, para realizar esse sonho, contem com a gente. Os meus materiais eu mando para todos os meus alunos. Então você pode mandar o e-mail que eu mando o material para ti. No Facebook, eu criei um grupo de questões comentadas. Eu escaneio questões de provas passadas, coloco naquele álbum fotos, né? E a cada álbum tem uma prova diferente. E eu comento as questões. O nome desse grupo lá é Administração Total. Então joga lá na busca do Facebook, Administração Total, você vai ter acesso a esse grupo. O legal desse grupo hoje, ele conta com cerca de 4.000 alunos já, muitos deles super ativos, que acabam comentando as questões antes mesmo de eu fazer o comentário. E acaba virando um grande debate. Então, quer dizer, tem vários alunos lá que estão lá todos os dias colocando questões, colocando outras questões também para serem respondidas por outros colegas e por mim mesmo. E isso é legal porque é uma forma meio que divertida de estudar. Porque é muito chato você ficar só com uma apostila lendo na sua casa. Então, quer dizer, você entrou no Facebook para dar aquela relaxada, entra no grupo. Você vai ver que os comentários das questões levam um tom de humor, né? Geralmente eu faço uma crítica das bancas, coloco lá que aquela questão foi ridícula, que aquela questão não deveria ter existido, enfim. E os alunos vêm comentando também, participando. Super interessante a participação dos alunos nesse grupo. Criei também uma fanpage no Facebook, onde eu coloco dicas diárias de assuntos sobre administração. Então, se você jogar lá prof.wendelleocastelano, o Wendel com 2 L's Castelano também, você tem acesso à minha fanpage. E se vocês quiserem me adicionar ao perfil particular lá no Facebook, é só tirar o prof, o Wendel Léo Castelano, você vai ter acesso ao meu perfil pessoal lá com as besteiras que eu escrevo de vez em quando. Gente, aguardo vocês nesse curso então, façam a matrícula de vocês o mais rápido possível para se beneficiarem dessas bolsas, né, dos cursos por matéria, e venham para esse curso empolgados e querendo participar. É um curso diferente, eu não explico em sala de aula da mesma forma que uma aula tradicional. Eu puxo a participação do aluno, porque a minha ideia é fazer você conseguir escrever uma redação e entender o assunto que vai cair na sua prova. E também para contribuir para que você seja um melhor servidor assim que você passar nesse concurso e realizar esse sonho. No que depender de mim, você realiza esse sonho o mais rápido possível. Para não perder o costume, não esquece de, ao passar no concurso, fazer o churrasco da posse e me chamar para o churrasco. Mas façam isso em dias diferentes, para poder garantir minha forma até 2014. Abraço para vocês, fiquem com Deus e aguardo vocês. Até mais, gente.